Então, shalom, shalom a todos, né? Mais uma vez aí nós estamos reunidos nesse propósito, né? Estudar as Sagradas Escrituras a cada Shabat, conforme a tradição do nosso povo. E hoje nós temos aí o comentário do Rosh Expedito, né? Vai representar sua casa hoje aí, no caso o seu clã, a sua Beit, a nossa irmã, né? A Beit El de Campo Verde. E o seu povo aí vai poder aí se identificar um pouquinho aí com a mensagem agora na pessoa do seu líder aí. Vamos fazer um estudo como nós somos acostumados aqui, né, compartilhado, e cada um de vós tendo as suas contribuições aí a partir do momento que o Expedito ele abrir aí para que a gente possa entrar contribuindo com algum tipo de comentário, os irmãos estejam plenamente à vontade. Então vamos iniciar essa reunião com uma tefilá, né, como nós fazemos de costume, e aí logo na sequência aí o nosso Rosh Expedito aí vai poder fazer aí o comentário da 31ª porção aí, no caso, o livro de Vaikra, Levítico, né, no capítulo de número 21. Então vamos engrandecer o nome de Akadosh Baruch Hu, então. Avinu Malkeinu Sheba Shamayim, eterno bendito, tu és santo, meu Deus, nós estamos aqui para glorificar o teu nome, né, através das nossas tefilot, através do nosso coração voltado, meu Deus, importante para achar, meu Deus, que continua falando da tua santidade, das impurificações que acabam, né, afetando a vida dos teus coanim, dos teus sacerdotes, dos teus santos, que nós estejamos os nossos ouvidos, nossos corações abertos à tua voz, e que o Senhor possa nos agraciar, meu Deus, através da tua Ruach Kodesh, o teu Espírito da Santidade. Cada um dos teus filhos aqui representado, nós queremos te pedir, Deus. Queremos te pedir pelo povo santo, o povo de Israel, meu Deus, essa calamidade que atingiu o teu povo nessa comemoração do Lag Baomer, e também essa crise que nós temos também a Israel agora, que está prejudicando também. Os teus inimigos têm atentado contra o teu povo. Então que as tuas mãos, meu Deus, os teus olhos estejam ali eternamente cobrindo o Monte Santo. E livra-nos, meu Deus, dessa praga, dessa doença. Livra o teu povo, que o teu servo, o teu filho, ele seja cheio, né? Cheio da tua biná, né? Da inteligência do Eterno, cheio da tua Rohmá, a sabedoria também que só vem de ti, que ele possa, meu Deus, falar aos corações de cada homem aqui, cada mulher que representa o seu lar. Chama Yeshua HaMashiach, fala conosco, em nome do teu filho. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Para mim é um privilégio poder estar aqui, né? Eu queria só saber se todos estão conseguindo me ouvir audivelmente, se o volume de voz, o tom de voz está legal para vocês. Espetacular. Tá bom? O propósito maior não é somente eu trazer um estudo, porque vocês têm o rosto de vocês, o rosto Vicente pode trazer isso com mais profundidade, com muito mais conhecimento do que eu, com certeza, e outros. Mas eu gostaria de compartilhar hoje com vocês aquilo que Hashem tem colocado no meu espírito, no meu coração, em cima de um comentário de Maimonides, e aquilo chama muito minha atenção sobre o padrão moral judaico. E ele diz que o padrão moral judaico é a santidade. E eu comecei a me perguntar, bom, o que eu preciso fazer para ser santo? Se nós pegarmos essa paraxá e unirmos a paraxá Kedushim, ela poderia também dar uma merrubarot, poderia também dar uma porção dupla, ou tripla, né? Porque não há santidade sem purificação. Eu vou ser santo como? Ser kadosh, ser separado, se eu não me purifiquei. Até estava comentando antes agora com o Rosh Vicente, com o João, que o nosso povo tiveram que tirar o Egito, né? Sair do Egito e tirar o Egito de dentro. E nós hoje temos que lutar para tirar o Egito dentro de nós e tirar Roma de dentro de nós. Sair de Roma foi muito fácil. Agora, tirar Roma de dentro de nós
É uma luta constantemente, né? Desconstruirmos aquela estrutura cristã, pagã, idólatra de dentro de nós. E essa purificação tem que ser feita nesses últimos dias para que nós possamos realmente, né, ter encontro com o nosso Mashiach. E o Senhor nos apresenta, na verdade, um padrão de um homem perfeito. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês em Efésios 4, por favor. E eu quero ler esse texto, que diz assim. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, e na plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Mashiach. Você pode até dizer, mas nós vamos falar de Vayikra lá no início. O que isso tem a ver com Yeshua HaMashiach? Tudo a ver. Porque se nós não entendemos o processo da purificação, nós não estamos prontos para herdar o reino do Mashiach. As pessoas querem herdar a herança, querem o reino, querem as brachot, mas não querem o compromisso. Como o nosso povo aqui, primeiro que essa paraxá fala de purificação. Interessante que Hashem não disse para Moshe, fale para o povo, que eu vou purificá-los. Não, ele está dizendo, fale para o meu povo que se purifiquem. Hashem trouxe aqui em Vayikra a lei da purificação. É como eu me sujo, eu preciso tomar banho. Como que eu me sujo e quero que outro me limpe? Né? É difícil, não tem condições. Então, Hashem nos convida, mas ele baixa um decreto, ele baixa uma lei estabelecida, uma lei imutável, a lei da purificação. E que purificação é essa? Primeiro ele fala para Moshe, fale para os Kohanim, para os filhos de Arão, fale para o povo de Israel, fale para a congregação judaica. Existe uma diferença entre o povo de Israel e a congregação judaica. Por quê? Porque na congregação judaica nós caminhamos com o natural, Israel, e com o gentil, com o estrangeiro. E hoje nossas querrilot, né, hoje a comunidade judaica, principalmente a comunidade judaica messiânica, é uma comunidade que ela se interage entre os naturais de Israel, né, nós que somos Binemusim, e aqueles que vêm de fora, os gentios que vêm ser agregados. Né? Então, fazem parte da mesma herança, fazem parte da mesma aliança, porém, com os mesmos deveres. Precisamos compreender sobre o nosso dever. Eu compreendo nessa paraxá aquilo que justamente o Rabi Shaul está dizendo, né? Ali na Seudat Ardone, na ceia do Mashiach, quando ele diz, analise o homem a si mesmo, vírgula, depois coma e beba do cálice, bebe do cálice e come do pão. Quando ele diz, analise o homem a si mesmo, ele está dizendo para o homem, olha, bote um espelho na sua frente, e após o espelho você não vai ver sua esposa que está errando, o Rabi, ou o irmão, ou o vizinho, não, você vai ver você vai se olhar no espelho, você precisa compreender. O que Hashem está dizendo para Moshe, falar para o povo, botar um espelho na frente, e trazer um princípio da purificação. E nós vamos observar aqui que existe uma peregrinação para a purificação. E você vai compreender que essa data profética que nós estamos vivendo, esse tempo, ele é um tempo muito específico para a purificação do povo de Hashem, do povo de Mashiach também, que é a contagem do Homer, que nós vamos falar hoje. Então, eu gostaria que você abrisse comigo aí, no livro de Romanos 10, 17. Nós vamos chegar lá para reclamar, fica tranquilo. Eu quero só te contextualizar, tá bom? Diz assim, portanto, a emuná, né, a confiança, procede do que é ouvido. E o que se ouvem da palavra anunciada a respeito do Mashiach. Então, ele pergunta, contudo eu pergunto, será que eles ouviram? Sim, eles ouviram. Então, peraí. Se a Hashem me mandou falar, a pergunta é, nós estamos ouvindo? Por que muitas pessoas escutam, né? Aparentemente ouvem e não praticam? Entra no ouvido e sai no outro. Porque, nesse contexto aqui, o nosso povo, muitos que ouviram essa palavra, que receberam essa ordenança de purificação, lá na frente também foram acometidos pelos mesmos erros, pelas mesmas impurezas que a gente pode ver lá na frente e vamos ver mesmo. Mas eu quero falar justamente sobre o princípio moral judaica. O princípio moral judaica é a
santidade. E para sermos santos, precisamos nos purificar. Então, 2 Coríntios, Paulo também fala sobre isso. Eu preciso entender que, portanto, queridos amigos, né, queridos Haberim, por termos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que pode contaminar o corpo ou o espírito. E esforcemo-nos para nos tornarmos completamente santos para a reverência, por reverência a Deus. Ou seja, ele está dizendo que quando eu entro no estado de purificação, no processo de purificação, eu estou pronto para viver a santidade. Mas que purificação é essa? Do corpo e do espírito. Hashem traz aqui no início dessa paraxá um padrão de santidade. Quando ele diz para Moshe, fale para os sacerdotes que eles não podem exercer seus filhos, não podem ter defeito nenhum, aleijado. Olha só, quem olha assim, imagina que Hashem está sendo excludente, né? Então seria um Deus que não aceita o aleijado, o deficiente, o coxo, o manco, o mudo, o cego. Então quem olha para esse prisma, fala, bom, Hashem é preconceituoso, ele não aceita alguém que tem uma deformação física. O que Hashem estava dizendo ali, justamente é um padrão, a estatura do varão perfeito, a estatura de um sacerdócio. Na verdade, a espada primeiro corta o sacerdote. O que está faltando hoje para nós, para essa geração, são referenciais. Homens, sacerdotes que são referenciais nos seus bares, nas suas congregações, na sociedade. E Paulo traz esse padrão de santidade. Paulo diz que o homem tem que governar, lá em 1 Timóteo 3, Paulo falou assim, olha, o homem tem que governar bem sua casa, não ser dado a bebida excessiva, né? Tem que ser um bom pai, que seus filhos têm que obedecê-lo, ele tem que ser bem visto diante das pessoas, ou seja, ele estabelece um padrão que físico e moral. O João estava acabando de falar para nós ali, né, sobre a vestimenta da mulher, né, o Rabino perguntando sobre a vestimenta da mulher, sobre cobrir, né, cobrir ali o maléolo, cobrir todo o corpo, né? Mas por que Hashem trouxe isso para a mulher? Justamente que o meu físico representa a minha santidade ou não. Como eu me visto, como eu ando, como eu me sento, como eu me comporto, como eu falo e como eu ajo. O povo de Israel viveu 430 anos no Egito. E eles absorveram todas as impurezas do Egito, né? Culto aos deuses estranhos, né? Ali tinha incesto, ali com certeza eles não tinham conhecimento nenhum, era de comer sangue, comer gordura, animais não cacherutos, animais impuros. Então, não guardar o Shabat. Então, por 430 anos, toda essa miscigenação de povo estranho que veio, que se juntou à congregação de Israel, houve ali uma impureza muito grande no meio do povo. E esse povo precisava ser purificado. E Hashem trouxe um padrão de purificação. E ele ensinou o processo. Essa paraxá dessa semana, o Senhor está falando para Moshe, ensine meu povo, quando ele estivesse dizendo assim, fale para o meu povo, instrua o meu povo como se purificar. E aí, isso me faz pensar lá em Efésios capítulo 4, quando Paulo escreve, se você quiser abrir também, eu vou ler para a gente se ater mais aqui na paraxá. E ele fala justamente como eu posso fazer essa mudança na minha vida. Ele fala assim, por isso, no que concerne a um antigo estilo de vida, o povo de Israel vivia um antigo estilo de vida, e eles saíram do Egito em Pêssar, e eles tinham que chegar ao Sinai e receber a Torá, e eles tinham que se despojar de tudo do antigo estilo de vida, dispam-se da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida. Isso aqui me chama muita atenção, no livro de Efésios 4, 22. Está dizendo que esse estilo de vida pode apodrecer. Apodrece você, apodrece a minha, apodrece a nossa geração, apodrece nossos filhos, como apodreceu a geração do nosso povo. O nosso povo caminhou 40 anos no deserto. E muitos que receberam a promessa não entraram, porque não entenderam esse processo da purificação. Poucos compreenderam o processo da purificação. E aí, Paulo continua dizendo, né? Seus desejos enganosos. Então, o meu desejo enganoso, ele me deixa impuro, ele me apodrece. Deixe seu espírito e mente serem renovados e se revista da nova natureza criada para a piedade, que expressa em si mesma a justiça, a santidade procedente da verdade. Ué, peraí. O que é ser justo? Lá em Ezequiel 18. Justo é aquele que guarda os meus mandamentos. Justo é o que guarda a Torá.
Então, se eu guardo a Torá, eu consigo renunciar com aquilo que é impuro, dos deuses estranhos. Qual que é a pior prostituição que existe? A prostituição espiritual. Porque a prostituição espiritual de Israel trouxe a prostituição física, né? A promiscuidade sexual, trouxe totalmente o incesto, trouxe a idolatria, o paganismo. E o que mais trouxe para o meio da congregação de Israel? Pobreza sistêmica. Imagine que o povo ficaram 430 anos comendo da sobra do Egito, comendo o que o faraó dava para eles, vivendo numa pobreza sistêmica. Que pobreza é essa? A pobreza no físico, a pobreza na moral e a pobreza nas finanças. Toda a riqueza do povo de Israel estava contida e retida com o faraó. Os egípcios se desfrutavam das riquezas e o povo de Israel tinha que ser escravo deles. Comer o que eles dessem para comer, vestir o que eles dessem para vestir e morar onde eles permitissem morar. E muitas pessoas no tempo de hoje vivem nesse mesmo tempo de escravidão. Por quê? Porque não renunciou, não fez não retirou essa impureza do seu meio, não se purificou. Então, o que necessita, precisamos compreender, é justamente o capítulo 23, que eu quero que você abra comigo aí. Agora nós vamos falar justamente do capítulo 23. Moshe escreveu, né? Hashem mandou escrever esse capítulo 23 inteiro, na verdade, Hashem escreveu, né? Justamente como que devemos fazer, como que o povo tinha que fazer para ser purificados. Como fazer esse processo da purificação. E vamos abordar aqui coisas interessantíssimas que a gente nem imaginava. Aí vai Ikra 23, do 1 ao 4. Diz assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel. Os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são meus tempos designados. Opa, para aí. Hashem está dizendo que o povo de Israel até aqui não tinha compreendido os tempos designados. E o primeiro tempo designado que ele trouxe foi Pêssar. Tudo começou. Hashem disse: ó, seu calendário começa aqui, começa em Pêssar. Por isso que chama Shelosh Regalim, as 3 festas da peregrinação. É claro que tem outras festas no meio, mas o Senhor levou o seu povo a compreender que o tempo de peregrinação era o tempo da purificação. E é por isso que ele trouxe essa direção para Moshe, falar para o sacerdote, dizer para o povo e dizer para o estrangeiro. E Isaías 56 fala que o estrangeiro também tem que guardar o Shabat. Isaías 56 fala que o estrangeiro tem que guardar o Shabat, que ele compreender a Torá, que ele compreender as festas, também ele faz parte da herança de Jacó. Não é isso? Êxodo 22, Hashem diz que quando nós cumprimos a Torá, guardamos seus mandamentos, ele tira do nosso meio a pobreza sistêmica, ele vai tirar do nosso meio a enfermidade, ele vai tirar do nosso meio toda a escassez. Mas não é o que a gente vê no dia a dia, hoje, dentro das congregações, dentro do nosso povo. E por que eu gosto de fazer sempre essa analogia? Porque para mim nada mudou. Mudou os tempos e as estações, mudou a arquitetura, mudou as vestes, mas as práticas são as mesmas. Eu não consigo separar o tempo, o Antigo Testamento, não, para mim a Escritura é uma só. E nós fazemos parte desse processo. Muitos começaram a receber lá no início, mas outros estão aqui na ponta. Nós estamos aqui na ponta, mas também recebemos esse rebote. Nós temos que cumprir os mesmos deveres, né? Nós temos os mesmos deveres, mas também temos os mesmos direitos. Então o Senhor falou: olha, vamos começar o processo da purificação? Vamos. Então vocês vão observar primeiro os meus tempos designados. Trabalhem 6 dias e no 7º dia é um Shabat de descanso. Opa, então o Shabat, Isaías 56 fala que o Shabat é para todos os povos. É para o gentil, para o eunuco. Então o Hashem começa com o Shabat. Shabat é o sinal entre Hashem e a humanidade. O Shabat começa, a purificação do Shabat me leva lá em Bereshit capítulo 2, que diz que o Senhor fez tudo em 6 dias, no 7º dia descansou. E ele deixou que a terra produzisse por si mesma. Ou seja, até esse momento a Torá não tinha sido escrita. A Torá não tinha sido outorgada no Monte Sinai. Foi escrito muito bem antes. E Hashem trouxe um princípio para a humanidade. O Shabat é para a comunidade do Mashiach Yeshua. É para a comunidade judaica e também para o gentio.
Ninguém tem desculpa de dizer, eu não, é só o judeu que tem que guardar o Shabat. Não. A primeira purificação começa assim. Por quê? Porque Roma, vamos lá, Roma trouxe o quê? O edito dominical, o edito papal, o edito de Gregório e Constantino. Não é isso? A Constantinopla trouxe o quê? Destitui o Shabat e guarda o domingo. Então as pessoas estão guardando o domingo e querendo fazer parte do reino dos céus. Dizendo que são profetas, que são apóstolos, que são isso, aquilo, outro, mas eles não querem guardar o Shabat. Então, como que se eu não guardo o Shabat, eu não faço purificação? Então o Senhor está dizendo aqui para o seu povo, vamos começar a nos purificar. Então vocês vão começar a se limpar. Começa pelo Shabat. E ele começa dizendo, olha, tem o Shabat, aí nós temos a Pessa, nós temos aí Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Esse capítulo 23 fala, todo ele fala só das Moedim, para a purificação do povo de Israel. Interessante isso, né? Então, eu tenho que me purificar dos meus pecados, das minhas mazelas diárias? Sim, tenho. Mas também eu tenho que purificar a minha geração. Presta atenção. Eu creio que o meu pecado diário é como a mulher que está no estado de nidá, que ela está no estado de impureza e ela precisa purificar-se em 7 dias. Então, a mulher é purificada em 7 dias, né? Depois de 7 dias ela entra no estado de purificação. Mas a contagem do homem fala justamente do estado de purificação da comunidade, que é o número quadrático, né, dos 7 dias de contagem do estado de unidade da mulher. 7 vezes 7, 49. Então, por 7 dias eu purifico a mim mesmo. Mas por 49 dias, por 7 semanas, eu purifico a minha geração. Eu purifico a comunidade. Eu purifico o meu povo. É isso que o Senhor está dizendo para o seu povo. E ele usa quem? Um profeta. Ezequiel 44, abre comigo, por favor. Diz assim, Ezequiel 44, 23. Ensinarão meu povo a diferença entre o santo e o comum, e o capacitarão a distinguir entre o limpo e o impuro. Serão juízes em controvérsias, e tomarão decisões de acordo com os meus regulamentos, em todos os meus festivais designados. Obedecerão às minhas leis e minhas ordenanças, e manterão santos os meus Shabatot. Eles não se achegarão a nenhuma pessoa morta, porque isso poderia torná-los impuros. Porém, pelo pai, mãe, filho, irmão ou irmã que não tenha tido marido, poderão fazer-se impuros. Depois que o corrente tiver sido purificado, ele deverá esperar 7 dias. Então, no dia em que entrar no santuário, olha só, quando for ao pátio interior para ministrar no santuário, ele oferecerá a sua oferta pela culpa, diz Adonai Elohim. Justamente aqui. Eu estava dizendo o quê? Que 7 dias eu purifico a mim. O sacerdote se purifica em 7 dias. Mas é necessário que chegue o tempo da purificação do povo. Essa oferta do homem, essa contagem do homem, é a oferta diária. A entrega do corpo em sacrifício vivo. Quando Hashem disse, conte o homem, né? Faça a contagem do homem. Contareis, né? Está lá em Varricrá 15, né? 23, 15, 16. Fala, né? Após o dia do descanso, contarei para vós 7 semanas. Até o dia seguinte, contarei 50 dias. Ou seja, 7 semanas, 49, mais 50. Então, esta contagem é a contagem para o tempo da purificação do povo de Israel. Então, qual que é o propósito da limpeza, dessa purificação? Justamente é isso. É fazer o processo da limpeza. E com esse processo da limpeza eu me santifico. E com o processo de santificação eu passo a ter direito. Então, como que eu posso querer ter direito se eu não quero cumprir os deveres da purificação e da santidade? E justamente o Rabi Ria do Zohar, ele comenta dessa comparação da mulher no estado de nidá, no estado de purificação, com a comunidade. O povo de Israel, quando eles chegaram no Monte Sinai, antes da revelação de Hashem no Monte Sinai, eles compreenderam que eles carregavam as impurezas egípcias dentro deles. No meio do povo estava toda a impureza egípcia.
Eles compreenderam bem isso. E Hashem traz aqui uma direção, como se purificar. E ele vai dizendo, olha, vocês vão guardar o Shabat, nesse tempo designado o Shabat, vocês vão fazer as Moedim, até chegar em Sukkot, há um processo. Yom Kippur é um processo de purificação. Eu vejo que Yom Kippur, na minha concepção, Yom Kippur é um dia que Hashem, a graça e a misericórdia se estabelece entre nós ali, sabe, com tanta kavod, que nos possibilita o direito de renunciar a nós mesmos. Só que Yom Kippur, a palavra Kippur, é o meu pecado contra Hashem. Então, ou seja, tudo que eu fizer contra Hashem, ele me perdoa. Mas o que eu faço contra o meu irmão? Isso é cruz, é vertical. Então, eu tenho que entender que Kippur, eu me arrependo dos meus pecados contra Hashem, ele vai me perdoar. Mas e o pecado contra o meu irmão? Na cruz, né? Então, para que eu me acerte com o meu irmão, eu tenho que fazer primeiro fruto de arrependimento, fruto de justiça. O fruto de justiça é o fruto da purificação. Eu tenho que ver para quem eu causei dano. E eu preciso me purificar. Eu preciso me consertar. Eu preciso não somente pedir perdão, mas eu preciso restituir. O fruto de justiça necessita uma reparação de dano. O João é advogado, ele sabe, pode dar aula para nós aqui sobre restituição, né, sobre reparação de dano. Como temos que ter fruto de arrependimento, fruto de justiça e fruto de santificação. É um processo da purificação. E a mulher no estado de nidá, 7 dias impura. Ela chega no dia da sua purificação, 7 dias. Ela toma banho e no 8º dia ela apresenta uma oferta. A mesma coisa a Hashem está falando com o povo de Israel. Olha, vocês vão conta 7 semanas. Vamos abrir aqui Varikra 3, para a gente verificar bem o que a Hashem está falando nessa parte para nós aqui. Varikra 23, diz assim, versículo 15. Desde o dia seguinte ao dia de descanso, isto é, desde o dia em que levares o feixe para ser movido, contem 7 semanas completas até o dia seguinte da 7ª semana. Contem 50 dias, então apresentem uma nova oferta de grãos a Adonai. Como eu faço essa contagem? Nós temos o Sidur, né? O Sidur separadinho. Como que eu conto? Eu estava imaginando como é que eu faço a contagem do Homer. Quando você vai viajar, o João está aí fora, e eu creio que ele criou uma expectativa de ir para essa viagem. Então ele começou a contar o dia e a hora para ele pegar o voo, para ele estar lá. Ansioso, preparado, né? Estava se preparando para estar em reunião, estar em trabalho. Então ele começou a sonhar e visualizar. Então ele começou a fazer uma contagem de dia e de hora, uma contagem regressiva. Isso é ok? E para voltar vai ser a mesma coisa, ele vai começar a contar para voltar. Quando nós vamos fazer algo muito gostoso, né? Você vai fazer uma lua de mel com a sua esposa, uma viagem com seus filhos. Primeira coisa que vai criar em você, um anseio, um desejo. E esse desejo vai trazer em você o desejo de contar. A importância da contagem do homem no processo da purificação. Imagina que o povo de Israel, por esse período de 430 anos, eu estava, que eles não fizeram as festas, não guardavam o Shabat, cultuavam deuses estranhos. E a Hashem trouxe uma possibilidade deles fazer esse processo de limpeza, essa transformação de glória em glória. Olha o que diz aqui em Varikra, capítulo 15. Abre aí, Levíticos, capítulo 15, versículo 27. Diz assim: quem tocar nisso será impuro. Lavará as roupas e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Se ela já tiver passado o período, né, do seu fluxo, contará 7 dias, depois disso será pura. No 8º dia, pegará 2 pombas ou 2 pombinhos, e os levará ao Kohen, à entrada da tenda do encontro. O Kohen apresentará um como oferta pelo pecado, e outro como oferta queimada. Assim o Kohen fará expiação por ela diante de Adonai, por causa do fluxo impuro. Agora o que me chama a atenção. Desse modo vocês, plural, vocês, separarão o povo de Israel de sua impureza, para que não morram no estado de impureza pela contaminação do meu tabernáculo que está ali com eles. Que coisa mais tremenda. Eu demorei a entender, eu achava que a Hashem tinha colocado, né, um jugo sobre a mulher,
que a mulher tinha que carregar essa impureza por 7 dias, que ela era vista como impura. Não, eu vejo o amor que a gente tem para com a mulher. E ele colocou na mulher sinais de santificação e purificação. Ele colocou na mulher a ovulação, esse período. Na verdade, esse período, né, dentro da ciência, ela está renovando, né, aquilo que não foi utilizado, os óvulos, está sendo excluído, né, está sendo retirado. E está se renovando, renovando o sangue, renovando as suas células. A Shem está falando que o estado de impureza da mulher, da comunidade, é o mesmo estado de impureza da mulher. Como a mulher precisa fazer a purificação dela, a comunidade precisa fazer a sua purificação. E é por isso que ele fala, desse modo vocês separarão o povo de Israel da sua impureza. Ele está dizendo que a mulher e a comunidade têm algo muito próximo, muito parecido. A Shem tem o que com a mulher? Por isso que Mashiach diz em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. E ele diz assim sobre isso. Vamos ler? Efésios 5, 25 a 27. São os maridos, ame cada um sua mulher, como Mashiach amou a sua comunidade messiânica. Vou repetir, comunidade messiânica. E de fato entregou-se a favor dela, a fim de separá-la para Deus, como que purificando-a, purificação, mediante a imersão na mikve. Depois eu falo sobre isso, né? Com o objetivo de apresentar a comunidade messiânica a si mesmo como uma noiva da qual se orgulha, sem mancha, ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Rabi Shalom, quando escreve isso, inspirado pelo Ruach HaKodesh, ele está justamente fazendo esta comparação. Yeshua Mashiach comparou a mulher com a comunidade messiânica e a comunidade messiânica com a mulher. Como eu sou purificado? Agora vamos lá. Como é que eu sou purificado se eu não me encho do novo? É o odre novo, no vinho novo. O problema é que nós queremos ser odre velho e receber o vinho novo. Então eu preciso compreender uma coisa, que eu preciso me despojar do velho homem, da velha natureza e me revestir do novo homem, para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Como? Através da palavra. Não existe outra maneira de purificação se não for a palavra. A palavra está escrita. Nós temos nossos sábios, nós temos a Lahá, que era a Torá oral e hoje está escrita, né? A Mishnah, que é o compilado entre a Torá e a Lahá. Nós temos Maimonides, nós temos aí o Zohar, nós temos muitas literaturas judaicas que possam nos ajudar. Mas a Torá escrita, o padrão, as 613 mitzvot que a Hashem deixou escrito, se nós aprendemos a praticar as mitzvot, nós entramos no processo da purificação. E Yeshua está dizendo que a purificação vem por meio da palavra, mikve. A imersão na mikve é um banho, né? Estava comentando agorinha, né? Uma mulher ocidental não está pronta para cumprir aquilo que uma mulher judia cumpre desde a sua meninice, desde ser menina, né? Que ela nasceu naquela cultura, cresceu naquela cultura, e ela aprendeu o que é o processo da mikve. Ou seja, 7 dias antes, 7 dias depois. A mulher passa 14 dias nesse estado de purificação. E o homem judeu e o Yehudi sabe muito bem disso. Então, a imersão na mikve justamente são banhos diários, limpeza diária. A mulher tem que se examinar todo dia. Examine o homem a si mesmo. Será que eu e você fazemos análise nossa ou queremos fazer a análise dos outros? Falamos tanto em viver a santidade e a purificação, aí chega datas festivas, a gente vê as pessoas comendo ovinho de Páscoa aí, né? Chocolate, a Hashem mandou comer ervas amargas e maçã, as pessoas comem chocolate, né? Mashiach nunca nasceu, em primeiro lugar. Segundo, não nasceu em dezembro. Ele veio a este mundo. Nós sabemos que jamais em dezembro, mas as pessoas preferem fazer um Natal de Nimrod aí e comer comida de demônio. Paulo fala, não podeis comer, né, da mesa do Senhor, da mesa dos demônios, beber da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. Viver nessa vida dúbia, né? Essa duplicidade, né? Eu sou um lado, eu sou santo, sou puro, do outro lado eu sou sujo, eu sou impuro. Então o que me torna impuro? O que pode me tornar impuro? Primeiro, idolatria e paganismo. A idolatria e o paganismo
é a prostituição espiritual. E o que a prostituição espiritual traz? Pobreza sistêmica. A pobreza física, a pobreza moral e a pobreza financeira. Hashem prometeu que a gente ia comer no melhor da terra. E eu me pergunto, nós estamos comendo o melhor da terra? O que mudou em tudo isso? Hashem mudou? A palavra mudou? Nada mudou. Hoje a minha esposa falou lá na Kehilá que as nossas orações, as nossas rezas não mudam Hashem. Porque ele é imutável. Ele não precisa ser mudado, ele é o de ontem e de hoje, sempre será o mesmo. Mas o meu clamor, a minha tefilá, ela muda a mim. Eu preciso compreender que eu preciso mudar a mim mesmo. Eu não posso trazer aqui para vocês uma paraxá de um estudo lá de Varricrá, lá do Monte Sinai, e nós seguimos as nossas vidas. Mas, e nós estamos inseridos nesse processo? Eu acredito que nós estamos inseridos nesse processo. E eu não posso trazer daqui um pensamento filosófico e não prático de vida. Toda vez que eu leio as Escrituras Sagradas, eu procuro extrair dela, absorver dela o que eu preciso fazer hoje. Do que eu preciso me purificar. Então, o Eterno nos deu uma grande possibilidade, fazer da contagem do Homer, e é o que eu quero ler para vocês, a contagem do Homer. Ana Berroa, essa canção, ela é linda demais, linda. Ela fala assim: Ana Berroa, Gedulat Miniha, Tatit Serutá, Cabelo Erinat Emiha, Segeveno, Taharena Norá, Nagbor Doshe e Rudeha Kevavat Shomiron, Barechem, Teharen, Rehame, Sedekate Hatamid Gomlem, Hassim Kadosh Berov, Tuveha Nahel Adaterra. Yahidge le ameha pen, zohere que dushaterra, shabateno kabel, ushma, sakateno yodeh talmot, baruch shem kevot, malhoto leolam vaed. Traduzindo, diz assim: rogamos-te que desates com o poder e grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Pronto. Já começa assim. O povo de Hashem, no seu processo de purificação, da contagem de Homer, faz essa canção. Nós devemos fazer essa canção todos os dias, porque essa canção, dentro da gematria, né, ela traz cura. Se você vai para os nossos mestres cabalistas, eles falam que essa canção é a canção da cura. Eu não estou aqui demonizando enfermidade. Eu não estou aqui dizendo que toda enfermidade é pecado. Longe disso, eu não quero. Quem sou eu para fazer isso? Mas particularmente eu acredito que quando nós estamos no estado de enfermidade contínua, não nos libertamos da enfermidade contínua, pode ter certeza que ela tem um fruto de um pecado. A enfermidade física, ela começa no espiritual. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou da área da saúde e eu atendo muita gente acometida de dores, enfermidades. E essas pessoas sofrem. Antigamente os médicos atuavam na área biomédica, dor de cotovelo, trata dor de cotovelo. E hoje nós tratamos uma pessoa com dor de cotovelo, a gente procura olhar a cervical, a lombar, o joelho, a maneira que vive, a maneira que dorme, a maneira que escreve, a maneira que dirige. Ou seja, nós hoje avaliamos a área biopsicossocial de uma pessoa. A anamnese hoje é muito mais profunda. Nós precisamos fazer uma análise nossa, fazer uma anamnese nossa, saber se minha dor do meu cotovelo tem a ver com o meu problema espiritual. Não querer tratar o cotovelo sem tratar a causa. Nós queremos tratar o sintoma e não as causas. A causa, com certeza, é o paganismo. A causa, com certeza, é a profanação, é a apostasia, é a prostituição espiritual. E nós temos que nos libertar disso. E ele continua dizendo o seguinte: aceita o clamor do teu povo, ó temido, exalta-nos e purifica-nos. Ó muito poderoso, rogamos-te que preserves como a menina dos olhos que defendem a tua unidade. Abençoa e purifica-os, outorga-lhes a tua justiça benevolente, contínuo galardão. Tu que és mais alto e santo, guia teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és
a exaltada unidade, volta-te para o teu povo, que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó tu que conduzes, que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino eterno. Só pode dizer isso quem disse primeiro: olha, Senhor, nós reconhecemos a tua unidade. Ele está dizendo: ó, o Senhor é único. Chamado Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Ou seja, nós só temos um Deus. Então, como que nós vamos desvincular a trindade de nós, por exemplo, que nós sabemos que ela é idólatra, que é a impureza, que contamina todo o corpo do Mashiach. O Mashiach, sendo filho do Deus Altíssimo, nunca se colocou no lugar de Deus. Ele compreendeu o seu papel, ele compreendeu o propósito da sua vinda à terra, mas ele tinha consciência e tem consciência que ele é o nosso Melech HaKavod, o nosso Rei da Glória. E é com ele que nós vamos habitar no reino dele, o reino do Mashiach. Então, como eu quero fazer parte do reino do Mashiach, que é o meu direito de herança, se eu não quero me purificar hoje? E Yeshua falou: olha, que venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Ou seja, que eu possa viver aqui na terra como é o céu. A Torá vem do céu, e eu preciso praticar a Torá aqui na terra. O que tem me tornado impuro? É a miscigenação religiosa? É a mentira, o engano, a desonra? O que tem me feito isso? A infidelidade, a pornografia? O que me torna impuro? Nós não podemos fazer da contagem do homem somente dentro de uma liturgia judaica e fechar o siduro e continuar a vida. É isso que está me chamando a atenção. Eu não quero fazer parte de uma comunidade judaica onde somente cria seus ritos religiosos. Baruch Hashem, por isso sim. Mas além dos nossos ritos religiosos, tem que ser feito com sentimento, tem que ser feito com emoção. Eu digo que vai solidificar a nossa fé, não é somente o nosso conhecimento, mas a nossa experiência pessoal. Porque quando eu tenho uma experiência pessoal, eu vou procurar o conhecimento. E quando eu tenho conhecimento, eu vou buscar uma experiência pessoal. Isso sim é entender que eu preciso ser purificado a cada dia. Então, a paraxá de hoje fala justamente da purificação. A purificação da mulher e a purificação da congregação. Como disse o Rabino na semana passada, quando o Kefas falou: Hashem, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que me ofendeu? Até 7 vezes 7, Kefas estava falando dessa purificação, 7 vezes 7, 49. Ele está falando justamente da contagem de Homer. Mas interessante é que lá atrás, Hades e Lá, quem foi o avô de Caim? Aliás, neto de Caim, perdão. De Cã, perdão, neto de Cã. Quem foi? Aliás, perdão, Caim mesmo. Caim não matou seu irmão? Sim ou não? Matou. Hashem colocou um sinal em Caim. Quem matar Caim seria vingado 7 vezes. Não é isso? E vem lá um cidadão que diz assim: Hades e Lá, ouça a voz de Lameque. Quem matou Caim será vingado 7 vezes. Mas quem matar Lameque será vingado não só 7, mas 70 vezes 7. E Yeshua está querendo dizer o que para Kefas? Não só 7, mas até 70 vezes 7. Não só numérico 490 anos, mas também ele está falando: você precisa destruir o senso de justiça própria de Lameque. Você precisa destruir o orgulho de Lameque, que isso é uma impureza, porque senão você será vingativo. Destrua a geração que realmente trouxe vingança. Isso também é impureza. O povo de Israel precisava compreender isso. Então, por isso que falou 70 vezes 7 vezes 7, 49, não. Yeshua falou: não só 7. Você deve fazer 7 vezes 7. Faz a contagem dos 49, mas também de 70 vezes 7. Então, precisamos compreender que esse 70 vezes 7 fala de geração. Quando eu purifico a mim, presta bem atenção, quando eu purifico a mim, eu amenizo a geração dos meus filhos. Quando eu purifico a mim, eu amenizo a geração dos meus netos. Quando eu purifico a mim, eu amenizo a geração dos meus bisnetos. E assim sucessivamente. Porque nós viemos a este mundo para denunciar o pecado, não dos outros, mas o meu pecado. Eu vim a este mundo para cumprir um propósito. Eu vim a este mundo para deixar um legado.
um legado de obediência às Escrituras Sagradas. A compreender que eu só tenho um Deus errado, Ele é único, não tem outro. Que eu guardo o Shabat, que eu faço Pesach, que eu faço a contagem do Homer, que eu faço Shavuot, que eu faço Yom Teruah, que eu faço Yom Kippur, que eu faço Sukkot. E com isso eu tenho a possibilidade de me purificar. Não, mas eu não vou fazer não, porque contar o homem é cansativo todo dia. Ah, eu não vou deixar de comer comida, fermento por 7 dias. Nós não estamos prontos para sermos purificados. Primeiro que para ser purificado eu preciso obedecer. Eu não preciso compreender o porquê. Hashem me mandou e pronto. Exemplo. Não acenda fogo no Shabat. Ninguém vai encontrar resposta. Ele disse, não acenda fogo no Shabat. Pronto. Ah, mas uns tentam explicar outro e outra coisa. Não coma gordura. Aí vem outro e fala, não, mas pode comer do flanco, da barriga. Mas peraí. Não, Hashem não está falando nada disso. Ele não quer explicação. Ele não quer se justificar. O justo não se justifica. Hashem falou, faça ou não faça. Esta é uma ordem imperativa. E esta paraxá fala de uma ordem imperativa de purificação. E o processo da purificação é o processo da peregrinação. Shelosh Regalim. No processo de purificação das 3 festas, entre Pesach e Sukkot, Pesach, Shavuot e Sukkot, tem outras celebrações, outras mitzvot que temos que obedecer. E quando nós cumprimos os processos que Hashem me mandou, nós estamos nos purificando. E a cada dia eu vou sendo transformado de glória em glória. De glória em glória. Você está entendendo? Quando você e eu nos limpamos a cada dia. Quando eu guardo o Shabat, quando a mulher acende a luz do Shabat, né? Quando nós vamos para o serviço da Torá, quem pode estar fisicamente. Quando eu guardo as festas, quando eu faço Yom Kippur, eu simplesmente estou dizendo a Hashem, eu estou me limpando de Roma. O nosso povo tiveram que sair do Egito e tirar o Egito dentro deles. E nós não estamos no Egito, mas tem muito do Egito dentro de nós. Então nós temos que tirar o Egito dentro de nós e tirar Roma de dentro de nós. Principalmente nós, a geração Teshuvá, a geração que viemos do cristianismo. Precisamos nos purificar a cada dia. Nós temos que, primeiro, nós não temos, o problema nosso é querer aprender, né? Mas nós temos que, na verdade, temos que desaprender. Nós temos que desconstruir tudo aquilo que nós achávamos que era verdade. Achávamos que era verdadeiro, que era puro. Então a gente primeiro desaprende tudo isso. Temos que desconstruir tudo isso. Para depois nós sermos limpos na mente e no espírito para receber o vinho novo, receber uma palavra nova. Aí sim estamos prontos para viver o processo da purificação. E aí sim sermos Kedushim, sermos santos. Amém? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, aquilo que eu tenho colocado no meu coração, e deixar aberto aqui para quem quiser fazer algum comentário. Passou para a gente aí de forma muito boa, falando sobre essa questão de se separar, né, e de nós realizarmos, então, esse processo de santificação, de saber, né, como nós conversamos no início, de saber o que escolher para si, né, aquilo que me aproxima do Eterno e aquilo que me afasta do Eterno, e as leis, né, as leis de pureza familiar, as leis de Kashrut, as leis relativas à questão do vestuário, todas essas leis, todos esses mandamentos, eles funcionam na vida do tzadik, né, e da tzadek, né, do homem justo, da mulher justa, atuam como uma cerca, né? Por isso que a Torá, ela tem que ser colocado, o Aron, ele tem que ser colocado balizado por uma cerca, né? Porque quando a gente olha para a cerca, ela delimita o que está dentro e o que está fora, né? E a ideia do Eterno é sempre essa, né? De colocar os seus filhos dentro de uma ideia de guarda, ou seja, dentro de uma ideia de limite, né? A cerca da Torá é o limite, ou seja, o Eterno coloca os seus filhos, né, dentro da cerca, e por isso que a gente vê as mensagens de Yeshua falando sobre o aprisco, falando sobre o ladrão, né, falando sobre aquele que ele fala, mas as ovelhas não escutam a sua voz, porque ele é o usurpador, né, e o Eterno é esse pai, né, que ele coloca
os seus limites, e muitas das vezes ele não explica, né? Não são todas as coisas que nós damos explicações para os nossos filhos. Muitas das vezes nós dizemos não para os nossos filhos, não por causa que tem algo que a minha mente já tem aquela resposta, mas naquela segurança de pai, naquela segurança de mãe, muitas vezes nós falamos pare ou não faça, não pelo aquilo que está na iminência de acontecer, mas por aquilo que pode vir a acontecer, né? E o Eterno, ele faz isso também conosco. Então, muitos dos mitzvot que estão aí para não faça ou faça, por isso que a gente tem aí a categoria de mitzvot chamado hukim, né? Huk, ou seja, algo que não tem explicação. E o Eterno simplesmente manda fazer. E a gente obedece não por uma razão lógica, porque nem tudo dentro da Torá é razão e é lógica. Mas existem coisas que são a obediência, como nós falamos, né? A obediência cega, né? Quando nós resolvemos agradecer e obedecer, porque Ele é o nosso Pai e Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, nas muitas lições, né, essa paraxá tem uma lição fantástica, que não foi abordado pelo seu tema, mas a sua mensagem ela cumpriu o objetivo para o qual ela foi liberada, alcançou a vida e os corações de cada irmão aqui. Mas no começo dessa porção, quando nós vemos a escolha, né, de Aharon, por que Aharon? Por que a linhagem dos seus filhos? Somente os filhos de Aharon poderiam ser Cohen, né? Cohen Gadol, ou seja, sumos sacerdotes, e a tribo inteira poderia ser Coanim, né? Poderia ser levita, juntamente com o clã inteiro, né? E ali vai falar de uma responsabilidade muito grande da figura de Aharon, que ontem a gente, no comentário aqui com os nossos irmãos aqui, na mesa do Shabat, nós podemos falar um pouquinho sobre isso, que é a característica principal de Aharon, que será uma característica que eu acredito que cada um de nós que pode exercer essa característica, que Aharon ele era conhecido, e a literatura dos sábios vão apontar para Aharon como sendo o apaziguador, ou, né, aquele que tinha o poder ou a capacidade, o seu coração de Aharon era voltado para dirimir conflitos, né? Ele era uma pessoa que tinha toda uma boa vontade de aproximar as pessoas que tinham se envolvido em algum tipo de contenda ou disputa e tinham acontecido ali mágoas, né? Um tinha magoado o outro. Então, diz o Midrash, né, a literatura do nosso povo, fala que ele, quando sabia de circunstâncias dessa natureza, ele em momentos em que nenhuma parte nem a outra parte sabia, ele procurava essas pessoas. E ele chegava na pessoa sem o conhecimento da outra e ele começava a dar uma razão ou motivo para que aquela disputa tivesse ocorrido e a forma como aquilo acabou se revertendo numa disputa, numa mágoa. Então, ele exaltava o melhor daquela pessoa. E aí, depois, né, nós tínhamos ali também a ideia dele chegar na outra parte. E aí ele fazia o mesmo papel, né? Ele fazia esse papel também de chegar e falar daquela pessoa o lado positivo. Então, quando aquelas pessoas se encontravam, depois que Aharon tinha feito, né, esse contato, essas pessoas elas tinham a liberação do perdão de forma muito mais fácil, porque cada uma, sem que a outra parte soubesse, ela já tinha sido, de uma certa forma, aconselhada por Aharon. E esse aí é um papel, um legado que fica para a gente, né? O papel daquele que está no meio de um contexto de comunidade, igual nós vivemos, o contexto familiar, e essa pessoa ela ajuda de todas as maneiras com que exista uma shalom, uma harmonia dentro do ambiente da comunidade, que é importantíssimo para a manutenção da vida do nosso povo. E tudo isso se casa com a sua mensagem aí, que foi muito bem apresentada aí, para que cada um de nós saibamos em que posição nós estamos e o que nós precisamos fazer para nos melhorar, né? Conforme a orientação do Eterno, nos melhorar, nos purificarmos, alinharmos a nossa vida e fazermos com que esse ambiente ele seja cada vez mais propício e oportuno para que a redenção messiânica, né, que será promovida por Yeshua, ela seja abreviada, né, e que o mundo saia da sua condição de caído e de sofrimento. Tá bom, meu irmão? Assim,